Fala galerinha do mal, tô trazendo aqui pra vocês hoje o Epic Heroes. O Epic Heroes é um jogo que a publicidade foi muito forte em cima dele, então as pessoas estão sendo atraídas nele por causa da artilharia, mas na verdade não é o foco principal desse jogo, a artilharia. Ele é só um plus para você conseguir as outras coisas. Então, para você que está assistindo agora, que ainda não conhece esse jogo, eu já te adianto, o foco principal dele não é essa parte dos dinossaurinhos, que é bem legal de ficar jogando, distrai bastante. Eu baixei por causa disso, mas depois eu vi que o jogo ele toma um outro rumo. Então eu vou te dar 5 dicas para você se destacar com relação a esse outro universo que tem dentro desse jogo, que inicialmente se propõe a somente ser um jogo de desafio, e na verdade não é. Ele é um jogo de heróis e de poder. Então eu vou mostrar para vocês um pouco disso e vou dar 5 dicas. Então quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e curta, já deixa seu like, já comenta, já coloca aí se você joga ou não esse jogo, já deixa seu servidor, que aí nós podemos te adicionar. Nós temos um clã hoje brasileiro no servidor 209, que tá bem grande, tá bem legal. Nós ganhamos já uma guerra e nós estamos crescendo bastante. Então, se você tem uma conta e já joga no servidor entre 201 e 220, já me chama, já deixa aí na descrição, já deixa aí e bora lá pro vídeo. A primeira dica muito importante, galera, muito importante, é o Spirit Link. Isso daqui faz total diferença no jogo, tá? Como que funciona o Spirit Link? Ele pega os seus 6 heróis com maior nível de evolução, e transforma todos os heróis que você possui, que fazem, né, que você adiciona aqui fazendo esse link, no valor correspondente ao herói com menor nível entre esses 6. Então, entre os 6 maiores, eles pegam o que tem o menor nível entre esses 6 e pareia ele com todos os heróis que você colocar adicionando aqui. Então, por exemplo, se eu adicionasse essa que está nível 1, ela iria ser pareada com esse meu que está level 160. Então, como podem ver, todos os meus heróis que eu coloco aqui estão no nível 160. O que é importante, isso não tem relação com o Lab of Awakening. Por que eu estou explicando isso? O Lab of Awakening, ele limita a evolução dos seus heróis. Por exemplo, esse herói meu aqui eu só conseguiria colocá-lo até o level 120. Mas como fiz o Spirit Link dele, eu consigo colocá-lo no level 160. Ele não vai ter todos os atributos de poder como ele teria, mas ele consegue. Esse aqui já está no level 160. Então é muito interessante. Então a dica que eu dou para vocês, a primeira é: usem muito bem o Spirit Link, porque ele faz diferença. Podem liberar, se vocês tiverem muitos heróis bons, né, para serem colocados aqui, vale a pena, é um gasto que é útil, porque ele poupa muito, mas muito mesmo. Poupa moeda, vai poupar. Eu particularmente eu prefiro deixar upar só 6 heróis de fato da forma manual, né, que é vindo aqui e dando um upgrade. Eu só upo 6 heróis e o resto todos, a minha ideia é colocar no Spirit Link. A menos que um dia chegue no ponto de eu já ter usado todos esses campos e ainda ter heróis que eu tenho interesse em deixar no level 160. Então eu irei pensar em uma outra estratégia. Continuando as nossas dicas aqui, né? As dicas aqui segue a gente, cara. A gente conhece, a gente já tá há mais tempo jogando. Então não fica batendo cabeça, não fica tentando sem escutar essas dicas, tá? Uma outra dica muito valiosa. Anota isso aí. A aba Friends. A aba Friends hoje, ela não funciona corretamente como deveria. Por que eu falo isso com vocês, que ela não funciona corretamente?
Hoje existe o jogo dá a opção para vocês de clicar e adicionar uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu consigo clicar aqui e clicar no botão de adicionar. Mas ao clicar nesse botão de adicionar, ele não está funcionando. E ele não vai para. A pessoa não vai receber sua notificação de que você adicionou. Então você tem que usar o serial number dela. Igual esse, é o 5083696. 5083696. Depois que você pegou o ID code do seu amigo, né, e tudo, aquela pessoa ali eu não conheço, então eu não vou adicioná-la. Você vai vir na aba Friends, vai vir em Friend Manager, Search e vai colocar o ID dela. Aqui você vai pesquisar e vai conseguir adicionar aqueles seus amigos. Por que que eu falo que é importante? Porque você tem a aba aqui de Send e Receive. Nessa opção você vai doar corações e ao mesmo tempo a pessoa vai te mandar corações. E esses corações você usa ele no no Summon Tower para você invocar, summonar os seus heróis. Então é muito interessante porque os heróis aqui eles são a base de tudo, né? Ele é o foco principal do jogo, é você conseguir bons heróis e ir evoluindo. Terceira dica muito importante: entre em um clã, de preferência um clã que seja do seu idioma. Por que eu falo isso? Existem muitas missões de clã que dão total diferença. Por exemplo, a gente tem o Union Tech, que ele, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Ele aumenta em 20.100 no nível que ele está. É o HP de todos os meus guerreiros. Aqui ele aumenta o ataque de 1075. Então isso faz muita diferença. Para várias classes ele tem essas funções. Então é muito interessante, é muito importante porque você vai precisar disso para você fazer outras coisas durante o jogo também. Por exemplo, sem você conseguir estar no nível 100 no Union Tech, você não vai conseguir também desenvolver corretamente o seu Discovery Hall, porque o Discovery Hall ele exige um nível quando você, vou dar de exemplo para vocês clicando aqui nesse, ó, ele fala o Tech Level of Same Faction tem que estar no 100, então hoje o meu não está no 100, então eu não consigo. Quarta dica muito importante sobre montar o seu time. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? É muito importante quando você for montar ver quais heróis são mais tanques, né? Quais aguentam mais porrada. Por quê? Porque eles é interessante você colocar eles na frente. Colocar, por exemplo, esse aqui eu sei que ele é um tanque, um guerreiro, né? Então vou colocar eles na frente. Coloco depois os que são de ataque à distância ou magos. E aí vamos para a guerra. Aqui eu já tenho a opção de adiantar, então eu vou adiantar. Nesse caso eu ganhei, mas eu vou mostrar para você se fosse o contrário, o que aconteceria, tá? Vamos lá. Se eu coloco em ordem errada, vamos ver o que vai acontecer. Os mesmos heróis, tá? Só que em uma ordem totalmente aleatória. Vou adiantar para ver o resultado. Tá vendo? Eu perdi 2 heróis nessa batalha. Ou seja, eu não consegui chegar nas 3 estrelas igual eu cheguei da outra vez. Então é sempre muito importante você colocar os heróis e na ordem certa. Na ordem certa que eu falo o seguinte: os heróis que são mais fortes de resistência e que possuem maior HP, que são guerreiros, né? Você tem que colocar eles na frente. Eles vão levar porrada, principalmente o primeiro, porque existem muitos heróis que batem em um só. E ele vai sempre privilegiar o primeiro. Então é interessante você sempre montar uma comp dessa forma, colocando quem aguenta mais na frente e os que aguentam menos, que são mais de dano, na parte de trás. Viu? Aqui eu já consegui 3 estrelas. Por quê? Por causa da composição. E a última dica valiosa é: não desperdice nenhum recurso. Não faça investimento em heróis que você não vai utilizar. Mas em todo caso, se você fizer,
alguma bobagem, alguma questão assim, ah, não investi no herói errado, ainda há tempo de corrigir. Por quê? Porque aqui nós temos esse botão de reset. Ele reseta o seu herói para o nível 1 e você recebe tudo que você investiu nele. E no mais é isso aí, galerinha do mal. Eu espero que vocês consigam crescer, evoluir nesse jogo. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm sugestão de vídeo, se vocês têm alguma coisa que vocês ficam com dúvida ou não conseguem passar, pode me mandar aí nos comentários que a gente vai responder. E se eu ver que tem muita gente, eu posso fazer um novo vídeo para auxiliar vocês, tá bom? Muito obrigado aí, forte abraço e tchau!